Olá, o vídeo de hoje é sobre o naufrágio ocorrido no Rio de Janeiro no Réveillon de 1988 para 89. Esse caso ocorreu por inúmeras negligências que serão recontadas aqui, bem como da importância da segurança na navegação, entre outros assuntos bem relevantes. E se você gosta desse tipo de tema, já aproveita agora e se inscreve aqui no canal para não perderem nenhum conteúdo novo. Usando um microfone de lapela hoje, então assim, se o som estiver ruim, coloque nos comentários para mim, por gentileza, que eu estou fazendo um teste aqui com os microfones, ok? Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para a história de hoje. O nome do barco em questão é Batomushi 4. E apesar desse nome chique, ele foi construído primeiramente para ser um pesqueiro de lagostas em 1970 no Ceará. E na época ele tinha capacidade para 20 pessoas. Então, assim, ele foi um barco que ele foi muito bem construído para aquilo que era o objetivo inicial dele. Sendo que ao longo dos anos ele passou por diversos donos e diversas reformas até ele parar com os donos da Batomushi. Essa empresa, então, que era formada por 9 pessoas, mas os majoritários eram 3 espanhóis e um português. Eles eram donos também do restaurante Sol e Mar, que ficava ali no Botafogo, e então eles resolveram fazer modificações nesse Batomushi para que eles pudessem fazer passeios ali pela Baía de Guanabara. E agora vai começar um absurdo atrás do outro, começando então ali pela última reforma que fizeram nele. Eles inventaram de fazer um segundo andar no Batomushi, então eles colocaram ali um segundo deck feito de concreto. Só esse concreto, esse deck, ele pesava 4 toneladas, sendo que no original não passava ali de um telhado de madeira. Como se não bastasse, eles ainda colocaram 2 caixas d'água na parte de cima ali desse deck de concreto, que no total, com as caixas d'água cheias, um peso de 9 toneladas. Então, assim, a parte de cima era muito, mas muito mais pesada que a parte de baixo, fazendo com que o centro de gravidade ali do barco, ali do equilíbrio dele, fosse alterado. Agora, pasmem, porque esse projeto ele foi feito por um engenheiro civil e não por um engenheiro náutico que teria todos os conhecimentos necessários para fazer, então, essa reforma. É muito importante que eu comente aqui tudo o que aconteceu antes da tragédia em si, para que a gente tenha todo um contexto de erro atrás de erro que foram feitos e que poderiam ter evitado, né, essa tragédia que já estava anunciada. Como se não bastasse, eles ainda colocaram móveis dentro do barco, na parte de cima do barco, soltos, não eram fixos. Inclusive, tinham mesas que os tampos das mesas eram de mármore, ou seja, eram móveis bem pesados, soltos ali dentro daquele barco, querendo parecer um iate, porque eu acho que a ideia deles era tornar o barco mais parecido com um iate possível. Bom, então a Turismar, ela fretou o Batomushi 3 e o 4, mas eu vou me ater aqui no 4, que foi o que aconteceu, o acidente, para as pessoas poderem passar, então, a ceia ali e assistirem à famosa queima de fogos que existe todos os anos em Copacabana, no Rio de Janeiro. E nesse restaurante chamado Sol e Mar, que pertencia aos donos do Batomushi, eles vendiam os ingressos, eles abordavam então os clientes para a venda desses ingressos, que hoje em dia, na cotação de hoje, seria mais ou menos em torno de R$ 2.500. E eu chamo de ingresso mesmo, porque, olha, não dá nem para chamar de passagem, porque era tipo um bilhete, assim, que a pessoa entregava quando estava chegando ali no barco, porque é isso que ele era, um barco, e elas entravam. Não tinha, assim, uma lista certinha com o nome e sobrenome das pessoas, como deveria ser. Bom, a capacidade desse barco era de 62 pessoas, só que isso incluindo os garçons, as pessoas que iam servir ali as mesas, os músicos. Então, assim, era no total, não eram 62 passageiros. Só que entraram nele, e a gente não tem um número exato, mas em torno de 142, 150 pessoas, alguns dizem até 160. Então, foram muitas famílias,
incluindo crianças, porque era uma festa, uma comemoração que poderia levar crianças. O capitão do barco, vamos chamá-lo assim, era o senhor Camilo Faro da Costa. Ele ficou muito preocupado com o excesso de pessoas que estavam entrando ali e ele comentou com a família dele por telefone sobre esse excesso de pessoas, que eles tinham vendido ingressos a mais e que ele teria que navegar dessa forma. E não só isso, o tempo também ele estava ficando cada vez mais fechado. Porém, esse senhor, muito simples, ele não queria ter que confrontar os patrões, até porque aquela época foi uma época delicadíssima em relação à economia aqui no Brasil. A moeda era outra, não era o real ainda. Eu não me lembro se era cruzeiro, se era cruzeiro novo. Disseram que naquela época, num dia, você comprava um objeto por 5 cruzeiros e no dia seguinte estava por 50 ou 500, depois voltava para 5. Então, assim, estava uma confusão e as pessoas, elas temiam perder seus empregos. Ou seja, o Brasil estava passando por uma instabilidade financeira muito grande. E o que ele fez, então? Ele tentou atrasar o máximo que ele podia a saída do Batomushi, porque no regulamento da festa dizia que se o mar estivesse muito ruim, o passeio ficaria ali só no interior da Baía da Guanabara, né, que é uma bacia hidrográfica e que é muito mais segura do que ir para mar aberto. E aí vem outro erro, porque essa norma ela não foi respeitada. Os passageiros estavam todos ali muito ansiosos, já festando ali, já fazendo uma ceia, mesmo antes da partida do barco, já bebendo também cerveja, enfim. Eu li que nem champanhe tinha, gente. Era vinho, era uísque nacional e cerveja. Para a pessoa pagar em torno de 2.500 por pessoa, porque teve gente que foi tipo a família inteira. Eles esperavam bem mais do que isso. A decoração, parece-me que eram bexigas brancas, ou não era nem prateadas, eram umas bexigas brancas, assim, era uma coisa mal feita mesmo. Aí, para não frustrarem os passageiros, foi dada a ordem que era para eles partirem em direção a Copacabana. A festa ela já tinha começado em torno das 21 horas e a partida atrasou para 21h15, só que aí eles deram de encontro com 2 oficiais da Marinha que estavam em uma lancha. Eles eram da Capitania dos Portos e eles interceptaram o Batomushi, fazendo voltar o pier ali do restaurante Sol e Mar, de onde ele saiu, porque eles queriam fazer assim uma contagem do número de pessoas, porque além deles verem que tinha muita gente dentro daquela embarcação, também notaram que estava um pouco instável. Aí eles voltaram para o pier e os donos do barco tiveram uma conversa bem suspeita com esses 2 oficiais, que foi presenciada pelos sobreviventes dessa tragédia, e onde eles viram que supostamente estavam entregando ali o dinheiro. Foi comprovado mais tarde que esses 2, então, oficiais da Marinha, eles aceitaram suborno, porque eles ficaram ali uma meia hora parados, de repente o barco que poderia ter problema, não, tá tudo ok, tá tudo certo, pode partir. Só que durante essa partida, né, eles deram autorização então ali para o senhor Camilo, o mau tempo piorou, estava ventando muito, mas muito mesmo, quando eles partiram então novamente, o que fez com que o instável casco oscilasse ainda mais. E se ainda não fosse o suficiente, as escotilhas elas estavam abaixo d'água. Elas têm que ficar acima dessa linha, porque abaixo é perigo da água bater ali. Então, essas escotilhas, elas estavam abaixo dessa linha de segurança. Muitas delas estavam abertas, porque havia feito muito calor durante o dia, e as outras estavam quebradas. A vedação simplesmente não funcionava, não existia borracha ali para vedar certinho. Então, com o balanço da água, né, do mar, é claro que começou a entrar água ali por essas escotilhas e dava para o porão, então começou a encher o porão de água, bem onde ficavam os motores. E tem mais, a descarga de um dos banheiros, que eram 2, ela estava com problema. Ao invés da água descer, ela subia aquela água do mar ali pelo vaso sanitário, porque durante a reforma que eles fizeram, foi uma perfeição, entre aspas, né? Com essa reforma, ficou meio quebrado ali o banheiro e eles não deram a menor bola para isso. Então, o que deveria ter sido feito, né?
O que a prudência nessas horas fala? Eles tinham que voltar imediatamente para o pier. Então o barco ele ficou cada vez mais pesado e mais instável. E entre a ilha de Cotunduba e o Morro da Urca, mais precisamente bem próximo da Praia Vermelha, os motores pararam de funcionar, assim como o gerador, deixando tudo no escuro. É claro que as pessoas já deveriam estar ali há um bom tempo assustadas. Havia muitas ondas ali, praticamente a cada 3 segundos, mas elas não eram assim muito altas, era cerca de 1,5 m, porém vieram 3 ondas seguidas que já estavam jogando então todos aqueles móveis soltos e pesados por ali em cima das pessoas, e as pessoas também indo tudo para o mesmo lado, que fez com que o barco então 10 para meia-noite ele capotasse e afundasse. Poucos conseguiram, antes de capotar, que já estavam prevendo ali que o negócio ia ser muito feio, conseguiram pegar colete salva-vidas, mas a maioria estava vencido. Gente, é um absurdo atrás do outro. Bom, a cena era dantesca. Pessoas gritavam por ajuda, enquanto outras se agarravam aos destroços do barco na tentativa ali de flutuar. E nesse momento ali, nesses próximos minutos, já estava havendo a queima de fogos e essas pessoas estavam ali realmente à deriva. Nem todas as embarcações que iam também para aquele mesmo lado puderam ajudá-los, porque a maioria não enxergou mesmo, estava muito escuro. A maioria até atropelou as pessoas que tinham sobrevivido ao naufrágio. Só 2 barcos perceberam a situação e tentaram ajudar o máximo de pessoas possível. O primeiro era uma humilde treineira do pescador Jorge Souza Viana, que também estava indo para Copacabana com a família dele. Ele relatou que ele percebeu vários pontos brancos na água e ele resolveu jogar luz então naquela direção, quando ele viu que eram pessoas, porque a maioria estava vestida de branco por causa do Réveillon. E ele se jogou na água, ele colocou a própria vida em risco para tentar ajudar o máximo de pessoas que ele podia. Pouco tempo depois, chegou o iate chamado Casablanca, do empresário Oscar Gabriel Júnior. Ele também pediu para que jogassem luz naquela direção. Ele percebeu ali que o negócio estava feio mesmo e ele parou para ajudar. Mas nem todo mundo foi bonzinho como eles. A notícia chegou logo ali no Yacht Club do Rio de Janeiro, onde também estava havendo uma festa de Réveillon, e simplesmente os donos dos iates e das lanchas ali, eles não quiseram nem saber. Eles quiseram continuar em suas festas, ao invés de ajudar pessoas que tinham naufragado. Só que a festa não durou muito tempo. A festa teve um fim, porque eles começaram a levar os primeiros corpos das vítimas justamente para lá, para o Yacht Club. Há uma estimativa que em torno de 55 pessoas perderam a vida nesse naufrágio, mas o número não dá para dizer que é um número exato. Entre as vítimas, muitos estrangeiros, muitos com cargos importantes, estava também a famosa atriz Yara Amaral, com 51 anos, e a mãe dela, de 73. Inclusive, essa atriz queria levar os 2 filhos dela, então adolescentes, juntos nessa festa, mas eles preferiram festar com os amigos. Foi um choque muito grande, porque essa atriz, a Yara Amaral, ela tinha acabado de terminar de filmar uma novela. Ela já tinha ganhado vários prêmios, ela era muito conhecida, então foi pego todo mundo de surpresa e, por coincidência, o primeiro dos muitos prêmios como atriz que ela ganhou, o primeiro prêmio que ela recebeu foi devido a uma peça chamada Réveillon. Sem dizer que o nome dela, Yara, significa aquela que mora nas águas. E todo mundo sabia que ela tinha um certo pânico de água. Ela mal entrava na piscina da casa dela. Uma vez ela deu uma entrevista enquanto ela estava na areia tomando sol, os filhos dela dentro d'água, e ela disse para a repórter que ela não tinha aquela visão que a maioria das pessoas tem, que as ondas do mar estão vindo na nossa direção. Ela sempre via o contrário, como se as ondas estivessem indo.
Então, assim, se ela entrasse no mar, é como se as ondas realmente a fossem levar. As pessoas ficaram muito inconformadas porque ela já tinha negado 3 vezes convites para fazer esse passeio. Acabou aceitando porque uma amiga muito querida dela, chamada Dirce, fez esse convite e ela então levou a mãe, porém a causa do falecimento dessa atriz não foi por afogamento, foi por ataque cardíaco. Disseram o seguinte, que ela tinha ido até o banheiro, que ela viu aquele alagamento que estava começando ali, que as coisas estavam piorando, e então ela acabou passando mal e infartando. Tá, mas alguém pagou pela tragédia? Praticamente ninguém foi punido. A princípio, eles começaram a colocar a culpa nesse capitão do barco, que inclusive faleceu nesse naufrágio, e também o engenheiro, que, claro, cada um ali teve a sua parcela de culpa, porém eles eram jogar tudo em cima dessas 2 pessoas que haviam falecido e não poderiam ali tentar se defender de alguma forma. Mas a comoção nacional era tanta que eles precisaram fazer então um segundo julgamento, onde eles condenaram 3 dos 9 sócios do Batomushi, só que assim, a pena foi extremamente leve. Eles pegaram 4 anos de prisão em regime semiaberto. Até que um dia, claro, os 3 acabaram fugindo para os seus países, um português e 2 espanhóis, e depois expirou também o prazo ali para eles serem presos. Enfim, os 2 oficiais da Marinha, que haviam sido subornados, eles tiveram suas punições somente ali no âmbito da própria corporação e não pela justiça. Na verdade, 3 empresas, então, digamos assim, foram réis. A empresa Batomushi, proprietária da embarcação, a agência de viagens Itatiaia Turismo, que fretou o barco para a festa e que foi condenada somente em 1996, e a União, que foi condenada somente em 2018 por falta de fiscalização e socorro. Nós sabemos que a justiça brasileira é muito lenta, então, assim, por causa de extrema lentidão da justiça, o patrimônio dessas empresas foi ocultado ou esvaziado, se é que me entendem. Deram um jeitinho de sumir ali com tudo que eles puderam em relação a dinheiro. Sendo que raríssimas pessoas receberam a indenização por conta desse acidente. Então, pessoas que ficaram traumatizadas porque estavam lá na tragédia, ficaram com traumas que vão durar ali a vida inteira delas. Pessoas que perderam seus familiares, a família inteira. No caso dos 2 filhos da Yara Amaral, eles perderam a mãe e a avó ao mesmo tempo. Teve uma família de 7 pessoas que acabou se salvando. O caso foi tema de um dos capítulos do Linha Direta à Justiça em 2004. Mas a gente tem novidades. Porque vem aí uma série documental da HBO com 3 episódios que promete contar tudo o que aconteceu e, ao mesmo tempo, evitar o sensacionalismo. Em março desse ano de 2024, eles começaram então as filmagens, sendo que a parte do mar ali, eles estão gravando em um tanque que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente só não tem ainda uma data para estreia, mas eu acredito que talvez até o final do ano ela esteja pronta. Enfim, a tragédia do Batomushi 4, ela deixou uma marca profunda na memória do Rio de Janeiro e do Brasil e serve também como um lembrete da importância da segurança na navegação, da necessidade de fiscalização rigorosa por parte das autoridades, assim como maiores mudanças nas leis do nosso país. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe então aqui também o seu curtir, que é bem importante. E não esqueçam, gente, de comentar em relação ao microfone, tá? Se tá tendo eco, se tá muito ruim, enfim, é bem importante esse feedback de vocês. E os comentários, eles também são sempre bem-vindos, desde que respeitosos. E eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.